Lição 8, Semana 1. Soldado, sentido, tome sua posição. É tempo de marchar avante. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Joel 2:1. No Velho Testamento, Deus instruiu Moisés que fizesse 2 trombetas de prata. Números 10, versículos 1 ao 10. Estas trombetas eram tocadas por Arão e os sacerdotes para reunir todo o povo, para mover os acampamentos de um lugar para o outro e para celebrar durante as festas e dias solenes e para fazer soar antes de sacrificar as ofertas queimadas e as ofertas pacíficas, e para soar como alarme, avisando aos soldados que se armassem e se preparassem para a guerra. Pelo Espírito, eu posso escutar o som das trombetas por todas as nações da terra, dos Estados Unidos e Canadá ao Brasil, às Ilhas Filipinas, a Trinidade, a Inglaterra, a África, a Indonésia, há uma trombeta soando, um chamado às armas. Pelo seu Espírito, Deus está soando um alarme. Ele está levantando guerreiros espirituais que sejam fortes, maduros, firmes, invencíveis. Nesta colheita dos tempos do fim, Deus terá um povo que sabe quem é e sabe o poder que possui como filhos do Deus vivo, que sabe se posicionar para a vitória, que sabe localizar o inimigo, que sabe lutar para penetrar no mundo espiritual, amarrando o poder do inimigo e libertando o poder de Deus em suas circunstâncias, que conhece suas armas de guerra espiritual e sabe como usá-las. Você é um dos guerreiros espirituais de Deus dos tempos do fim. Mas você precisa escutar o som da trombeta, o soar da trombeta, o que o Espírito de Deus está dizendo. Liberte-se de sua preguiça espiritual e arme-se para a guerra. Não importa quem você seja, ou quão pequeno e insignificante você se considere. Não importa se você se sente fraco, Deus planejou que você se tornasse o mesmo guerreiro espiritual forte que Jesus foi. Nosso Deus, que é um Deus de plano, propósito e desígnio e objetividade, planejou que você fosse conformado e transformado na imagem exata de Jesus. E planejou que a vida de Deus flua de você como fluía de Jesus. Porque aqueles a quem escolheu, a estes também predestinou para serem conformados à imagem de seu Filho, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Ele planejou que você amadurecesse, crescesse até a plena estatura de Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios 4, versículos 10 ao 15. Agora observe os versículos 12 e 13 em outra versão, que poderá lhe dar um entendimento maior do texto original. Sua intenção era o aperfeiçoamento e preparo completo dos santos, seu povo consagrado, para que fizessem a obra de ministrar para edificar o corpo de Cristo, a igreja, para que se desenvolvesse, até que todos obtivéssemos unidade na fé
e na compreensão do pleno e acurado conhecimento do Filho de Deus, para que pudéssemos chegar até a varonilidade madura, a plenitude de personalidade, que não é nada menos do que a altura da perfeição de Cristo, à medida da plenitude de Cristo encontrada nele. Efésios 4, versículos 12 e 13, adaptados. Frase-chave: eu sou um guerreiro espiritual dos tempos do fim. Subtítulo: você pode ser o mesmo guerreiro espiritual poderoso que Jesus foi. O propósito e o plano de Deus para a igreja é o aperfeiçoamento e o preparo completo dos santos. Ele planejou que a igreja crescesse e se desenvolvesse até que todos chegássemos até uma unidade de fé. Ele planejou que a igreja crescesse e amadurecesse até que alcancemos nada menos do que a própria perfeição de Cristo. Você compreende o que isso significa? Deus planejou que você fosse aperfeiçoado, completamente preparado para crescer e amadurecer até que você cresça em todos os aspectos e alcance a mesma maturidade e a plenitude da estatura de Cristo. Efésios 4, versículo 15. Deus planejou que você pensasse, andasse, falasse e agisse como Cristo quando andava aqui na terra. Ele planejou que você manifestasse as mesmas características de Jesus, amar como ele amou, ser humilde, gentil, fiel, bondoso, manso, temperante e longânimo. Deus planejou que você fizesse as mesmas obras, curar os doentes, proclamar o evangelho, expulsar demônios, levantar os mortos. E ele planejou que você se tornasse um guerreiro espiritual poderoso, assim como Cristo o foi. Ele planejou que você enfrentasse Satanás no mesmo poder e autoridade com que Jesus o enfrentou e derrotou há mais de 2000 anos atrás. Ele planejou que você tivesse a mesma força, a mesma perseverança, a mesma resistência poderosa, as mesmas armas poderosas e os mesmos resultados. Diga em voz alta: sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. Deus planejou que eu estivesse completamente preparado. Ele planejou que eu amadurecesse, crescesse até a plenitude da estatura de Cristo. Ele planejou que eu me tornasse o mesmo guerreiro espiritual poderoso que Jesus foi. Isto significa que não há problemas grandes demais, não há tentação forte demais, não há provocação tão dura e nenhum ataque do inimigo tão forte que você possa estar experimentando agora, que você não possa enfrentar e ganhar a vitória. Diga em voz alta: Deus não planejou nenhuma derrota para mim. Este é o meu ano de conquista espiritual. Frase-chave: unidade. Ponha esta palavra em seu espírito. Sem unidade espiritual no corpo de Cristo, não pode haver maturidade. Subtítulo: Deus está concedendo novas forças ao seu povo. Vamos tirar a máscara. Quantos cristãos você conhece hoje que têm a medida da plenitude da estatura de Cristo, ou seja, nada menos do que a sua própria perfeição?
Nós temos que crescer muito ainda. Ao olhar honestamente para a sua vida, para os seus medos, fraquezas, seus fracassos passados, suas habilidades limitadas e ver quão longe você ainda está de ser o mesmo poderoso guerreiro espiritual que Jesus foi, talvez você imagine como e quando isso poderá ser realidade em sua vida. Muitos de vocês têm tido dificuldades ao lidar com os problemas do dia a dia. Alguns de vocês ainda estão enfrentando o inimigo de uma posição defensiva, em vez de usar o poder e a autoridade que pertencem a você como filho de Deus. Nós chegamos a um momento estratégico dentro do propósito e do plano de Deus. Esta é a hora que Deus escolheu para tirarmos novas forças do nosso homem interior, trazendo-o à maturidade plena. Veja Efésios 1, versículos 9 e 10. Fazendo conhecido a nós o mistério, o segredo de sua vontade, de seu plano, de seu propósito, que é, de acordo com o seu aprazimento, sua intenção misericordiosa, que já havia proposto previamente e estabelecido, ele planejou que a plenitude dos tempos e o auge das épocas unificassem todas as coisas e as consumassem em Cristo, todas as coisas no céu e na terra. Deus planejou esta hora que eu e você estamos vivendo. Ele planejou a plenitude dos tempos e o auge das épocas. Ele determinou um tempo específico no qual ele traria todas as coisas e traria Cristo como cabeça de todas elas. Este tempo é hoje. Estamos vivendo a colheita dos tempos do fim de Deus. O tempo da colheita é o período de maior maturidade. Quando uma semente de milho é colocada no solo, este não é o tempo de maturação. Quando a semente de milho já lança raízes e brotos, não é tempo de maturação ainda. O tempo de maturação é quando o pé de milho cresce e uma espiga de milho amadurece e você a pode colher e comer. Há mais de 2000 anos atrás, a igreja nasceu. Ela não nasceu já crescida. Os cristãos primitivos não amadureceram instantaneamente. Nós tivemos 2000 anos de maturação e aproximação da colheita dourada. Agora, a trombeta de Deus está pronta para soar e Jesus está chegando. Ele está vindo para um povo sem mancha ou ruga, para pessoas maduras, plenamente crescidas até a estatura de Jesus Cristo, pessoas cheias do poder e da glória da vida de Jesus. Deus me revelou isto. Subtítulo: temos que atacar nossa confusão. Você sabia que Satanás está com medo de você? Ele conhece o poder da vida que existe em você e ele teme o dia em que esta vida cresça até a plena maturidade, quando você terá se transformado na exata imagem de Jesus. Satanás
teme o dia em que você e outros milhões de cristãos se levantem em todas as nações do mundo como guerreiros espirituais, possuindo o mesmo poder de Jesus e o manifestando. Ponha isto em seu espírito. Satanás está lançando um ataque enorme contra o povo de Deus. Ele está em plena campanha para parar a igreja, fazer você parar de crescer até a plena estatura de Cristo. Ele tem plantado sementes de confusão no corpo de Cristo. Uma das razões porque tantos cristãos não alcançaram seu potencial pleno como guerreiros espirituais fortes é que eles não saíram para a batalha de uma posição de conhecimento. Eles têm enfrentado Satanás despreparados e apenas meio armados para a batalha. Muitos cristãos hoje ainda não sabem quem ou o que estão combatendo, ou se há uma guerra acontecendo. Há alguns que são temerosos, que não conhecem sua posição de força e nem sabem como combater o inimigo. Outros estão tentando usar suas próprias armas carnais em vez de lançar mão das poderosas armas de guerra que Deus lhes providenciou. Tem aparecido toda sorte de doutrinas no meio da igreja. Há aqueles que ensinam que os cristãos nunca devem passar provações ou tribulações, que se um crente enfrenta dificuldades, doenças ou problemas financeiros, é porque sua fé é fraca. Outros esperam remédios instantâneos para as circunstâncias adversas que estão enfrentando e, se não veem resultados imediatos, ficam com a fé abalada. Será que em sua própria vida não houve épocas em que você esteve sob ataque pesado ou sob provações tão fortes que você disse: não sei quanto tempo ainda vou aguentar isso? Não houve ocasiões em que você ficou tão cansado de combater o inimigo que quase desistiu? Não houve momentos em que você imaginou porque Deus permitiria que certas coisas acontecessem a você e sua família? Não houve também ocasiões em que você enfrentou tão sérios problemas que ficou confuso ou temeroso? Você já se perguntou se Deus está no controle das circunstâncias da minha vida? Então por que estas coisas estão acontecendo comigo? Deus me deu uma palavra especial para você. O Espírito de Deus veio a mim recentemente e disse: Filho, diga ao meu povo que a confusão deles é a confusão do diabo. Quando você enfrenta o inimigo, Deus não quer que você fique confuso ou com medo. Ele quer que você enfrente cada circunstância, cada provação, cada ataque do inimigo de uma posição forte de conhecimento. Nós vamos avançar contra o inimigo e vencer a batalha. Nós vamos atacar qualquer confusão que possa haver com relação às nossas armas de guerra contra Satanás. Nós vamos retirar as raízes da semente de confusão que ele semear e vamos jogá-las fora. Nesta lição, você será capaz de enfrentar Satanás de uma posição de conhecimento, sabendo seu chamado de soldado.
como se posicionar para a vitória e se tornar um guerreiro espiritual poderoso, assim como Jesus. E quais são as armas de guerra e como usá-las para vencer Satanás. Frase-chave: espero que quando digo Deus me disse, você considere bem estas palavras. Só falo aquilo que o Pai, Jesus e o Espírito Santo me dão para você. Você crê nisso? Subtítulo: você foi chamado para lutar. O reino de Deus não pode ser ganho por aqueles que apenas professam ser filhos de Deus ou por aqueles que se gabam de ter uma grande fé e são vazios. Ele é ganho por aqueles que lutam, que resistem ao poder de Satanás. Aqueles que pelejarão espiritualmente para entrar no reino de Deus. São os valentes que entrarão no céu pelo esforço. Mateus 11, versículo 12. Nós somos chamados para combater o bom combate da fé e tomar posse da vitória eterna. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Você e eu estamos envolvidos numa guerra invisível que está fervilhando em volta de nós. Isso não é imaginação, é real. Não é um mero conflito mental, é um conflito espiritual. Todos os dias de nossas vidas, nós lutamos contra as forças invisíveis que têm o objetivo de nos atacar, desencorajar, derrotar e destruir. Paulo disse aos Efésios: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 12. Ele disse aos coríntios: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. 2 Coríntios 10, 3. O homem vive em dois mundos. Vivemos no mundo natural, que é governado por nossos 5 sentidos: audição, visão, paladar, tato e olfato. E vivemos também no mundo espiritual, que não é limitado por nossos sentidos naturais, mas que é governado por nossos sentidos espirituais. A guerra em que você e eu estamos lutando não se passa no mundo natural. Não estamos lutando contra coisas, pessoas, doenças ou forças que possamos ver, tocar ou escutar com nossos sentidos naturais. Quando enfrentamos conflitos e problemas em nosso relacionamento com nossos familiares, colegas de trabalho ou irmãos e irmãs no Senhor, nossa luta não é com eles. Nossa luta é no Espírito contra os maus espíritos que estão operando. Quando eu vou a um país para liderar uma escola de ministério ou em uma cidade liderar uma cruzada, frequentemente eu me vejo enfrentando circunstâncias aparentemente intransponíveis. Houve vezes em que os oficiais do governo me prenderam e ameaçaram fechar nossas reuniões. Houve vezes em que tudo o que podia acontecer de errado aconteceu. Mas, sabendo que nossa luta não é contra a carne e o sangue, nem contra governos e governantes, eu pude passar à esfera espiritual, amarrar os espíritos de impedimento e ganhar a vitória. Satanás
que é nosso arqui-inimigo, nos odeia porque somos nascidos de novo, somos filhos do Deus vivo, comprados pelo sangue. Ele está aí para nos destruir. Ele mentirá, roubará, enganará, tentará, fará todo o possível para que vivamos vidas derrotadas. Pedro o descreveu como um leão que ruge, rodeando a terra, procurando alguém para pegar e devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Nosso problema não é que estejamos enfrentando um inimigo mais poderoso do que nós. Ele não é mais poderoso do que nós. Satanás já foi derrotado. Quando Jesus ressurgiu da sepultura e subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro. Efésios 4, versículo 8. Ele desarmou, despojou Satanás e todos os maus principados e forças espirituais deste mundo de seu poder sobre nós. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Nós recebemos poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10, versículo 19. E Satanás não tem nenhum poder sobre nós, a não ser aquele poder que nós permitimos que ele tenha. Não. Nosso problema não é que nosso inimigo seja forte demais. Nosso problema é que muitos cristãos falham em reconhecer que estão em conflito espiritual, como também deixam de reconhecer quem é de fato o inimigo. Por mais de 20 anos, desde que eu comecei a pregar e ensinar as mensagens dos produtores de provas e da nova unção, eu tenho enfatizado a importância de localizar o inimigo, atacar a força dele, ir até a raiz do problema, amarrar o poder do inimigo e liberar o poder de Deus. Estes são os pontos básicos da nossa estratégia de guerra espiritual. E ao ir de cidade em cidade, de nação em nação, eu fico surpreso de ver quão poucos cristãos compreendem estas simples, mas dinâmicas estratégias de guerra espiritual. Eu fico profundamente tocado, porque eu vejo cada vez menos crentes praticando o que pregam, ou seja, aplicando estes princípios às suas vidas. Subtítulo: Antes de sair para o campo de batalha, você deve primeiro se posicionar corretamente. A maioria dos cristãos hoje não sabem como reagir quando são atacados pelo inimigo, quando sofrem perseguição ou quando são testados e provados. Sem conhecer a vontade de Deus com relação a provações, tentações, testes, perseguições e sofrimentos que atingem sua vida, no calor da batalha, você entra em pânico. Muitos cristãos erguem as mãos em desespero, murmuram e reclamam. Clamam a Deus e se assentam novamente de braços cruzados, esperando que Deus os liberte. Eles não entendem que, apesar de Cristo ter derrotado Satanás, existe uma guerra na qual eles são requisitados para lutar e vencer. Vamos esclarecer este ponto. Satanás está derrotado. Diga em voz alta:
Satanás está derrotado. Toda a atitude da igreja mudou drasticamente com relação à perseguição, ao sofrimento, a provações e testes. A maioria dos cristãos hoje quer achar um caminho mais fácil para escapar disto tudo. Não quer lutar a batalha espiritual. Muitos acham que, como filhos de Deus, eles nunca deveriam enfrentar perseguições ou sofrer pelo Evangelho. Outros, quando surgem provações em suas vidas, esperam ser livrados dele instantaneamente. E se não são instantaneamente libertos de suas provações, eles choram e culpam a Deus e imaginam por que Ele permitiu estas provações em suas vidas. Nós devemos atacar esta confusão. Um soldado que vai para a batalha sem conhecer o inimigo, sem saber o que ou quem ele está combatendo, que não conhece sua própria força, que não sabe se é ou não capaz de vencer a guerra, que não conhece suas armas ou como usá-las, não conseguirá sobreviver sequer por 10 minutos. Toda a verdade tem seu paralelo. Cristãos que enfrentam Satanás e as provações, tentações e testes sem conhecer a vontade de Deus ou suas posições de força, não conseguirão permanecer em pé. São os cristãos, os guerreiros espirituais, que marcham para a batalha de uma posição de conhecimento, que permanecerão firmes. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e permanecerá firme e fará proezas para Deus. Daniel 11, versículo 32. Subtítulo: Posicione-se para vencer a guerra. Uma guerra pode ser perdida ou ganha, dependendo de como o exército se posiciona. Por esta razão, antes de disparar a primeira arma, antes que os soldados apanhem suas armas e saiam para o campo de batalha, os oficiais comandantes se reúnem para planejar as estratégias que possibilitarão que ganhem a guerra. Durante esta reunião, os oficiais determinam as posições mais estratégicas que possam lhes dar vantagem sobre o exército opositor. Por exemplo, uma posição estratégica seria colocar-se entre as instalações militares do inimigo e seu depósito de suprimentos. Outro ponto estratégico seria próximo a uma base aérea importante, de onde ficaria possível destruir a força aérea do inimigo. Depois de determinar as posições estratégicas que lhes darão a vitória, os oficiais de comando emitem as ordens e os soldados são despachados para estas posições, onde deverão ficar até receberem novas ordens. Não importa o quão forte um exército possa ser com seu pessoal militar e suas armas sofisticadas, eles não conseguirão vencer a guerra se não tiverem primeiro planejado suas estratégias e se posicionado para vencer a guerra. Toda a verdade tem seu paralelo. Há muitos cristãos hoje vivendo vidas derrotadas, simplesmente porque não se posicionaram para vencer a guerra. Como filho de Deus,
O crente tem potencial para ser um vencedor. Ele tem o poder. Ele tem armas poderosas como recurso, mas ele continua a viver de uma derrota a outra. Neste ano passado, através da Biblioteca da Vitória Milagrosa, eu tenho compartilhado com você a revelação que Deus me deu sobre as estratégias que Jesus usou para derrotar Satanás. Nessas lições, você aprendeu como Jesus se posicionou para derrotar Satanás. Jesus se posicionou para derrotar Satanás. Jesus se posicionou sendo batizado no Espírito Santo. Jesus se posicionou sabendo que era filho de Deus. Jesus se posicionou sabendo que tinha sido chamado e enviado por Deus. Jesus se posicionou sabendo a vontade de Deus. Jesus se posicionou determinando-se a fazer a vontade de Deus, custasse o que custasse. Jesus se posicionou se esvaziando de si mesmo e de sua vontade própria. Jesus se posicionou se humilhando e se tornando um escravo por amor. Jesus se posicionou submetendo-se a Deus. Jesus se posicionou sendo obediente até a morte. Jesus se posicionou para enfrentar Satanás no poder do nome de seu Pai. Jesus se posicionou conhecendo e proclamando a palavra. Não importa o que você faça, considere esta revelação profundamente. Eu creio que Deus irá usar essa revelação dos tempos do fim para posicionar a igreja para vencer a guerra. Ele revelou essas estratégias a você com um propósito específico. Lembre-se, você é parte do plano de Deus para os tempos do fim. Ele planejou que você fortificasse seu homem interior. Essas estratégias ajudarão você a crescer, a amadurecer e a se tornar o mesmo guerreiro espiritual poderoso que Jesus foi. Usando essas mesmas estratégias, você precisa se posicionar para vencer a guerra. De tempos em tempos, reveja as estratégias. Focalize uma de cada vez, aplique-as em sua vida, nas suas circunstâncias, em seu lar, no trabalho, pratique o que você prega. Subtítulo: Mude de uma posição defensiva para uma posição ofensiva. Frequentemente, vemos Jesus como o bebê inocente da manjedoura de Belém, como o humilde e manso Filho de Deus, como o compassivo libertador e curador. Mas ele é também o maior, o mais poderoso guerreiro que já viveu. Isaías o descreve como um guerreiro armado para a batalha. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Isaías 59, versículo 17. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isaías 11, versículos 4 e 5. Quando Jesus voltar, ele não virá como o manso e humilde Cordeiro de Deus. Ele virá, sim,
como o grande guerreiro preparado para a batalha. Numa visão, João viu os céus abertos e Jesus assentado no cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com o cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, versículos 11, 13 e 15. Como um poderoso guerreiro que sai para a batalha, Jesus veio à terra para combater, dominar e vencer a guerra contra Satanás e seu poder. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado para que destruísse as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Jesus se posicionou para vencer. Ele veio enfrentar Satanás de uma posição ofensiva para destruir o poder de Satanás sobre o homem, sabendo que havia sido comissionado, enviado e ungido por Deus, onde quer que Jesus encontrasse as obras do inimigo. Ele confrontava com Satanás e exercia autoridade sobre ele. Jesus não apenas estava preparado e totalmente equipado para enfrentar cada ataque do inimigo, ele também perseguia o inimigo e o vencia. Sempre que via alguém que estava de alguma forma preso pelo poder de Satanás, Jesus tomava atitudes ofensivas. Ele não ficava parado, com os braços cruzados, esperando que Deus, o Pai, fizesse a obra. Ele veio para lutar, para destruir as obras do diabo. Quando ele enfrentou o poder do inimigo, não havia nenhuma dúvida, nenhum questionamento sobre o resultado da batalha. Jesus sabia que iria vencer. Ao envolver o inimigo no combate, as palavras que saíam de sua boca eram poderosas, eram armas letais para matar, atingindo o alvo e afastando Satanás. Não havia lugar para Satanás se esconder. Jesus reconhecia as obras do diabo, retirava a máscara, repreendia-o e o expulsava. Os maus espíritos não tinham nenhum poder sobre ele. Com apenas uma palavra de seus lábios, Jesus expulsava os demônios. No deserto, Jesus disse a Satanás para ir embora. Ele disse: "Retira-te, Satanás, porque está escrito." Mateus 4, versículo 10. Quando lhe trouxeram um rapaz com um espírito imundo que o atormentava, Jesus o repreendeu, dizendo: "Espírito surdo e mudo, eu ordeno, saia e não entre nele mais." Marcos 9, versículo 25. Jesus estava no comando pleno de cada situação. Ele nunca retrocedeu do momento em que começou seu ministério até o dia em que caminhou para o Calvário. Jesus enfrentou Satanás e toda a sua horda de demônios em combate mortal e venceu.
Como guerreiro espiritual, também você precisa assumir uma posição ofensiva. O Espírito de Deus está soando um alarme. Já é tempo do povo de Deus avançar contra o inimigo e vencer. Satanás já foi derrotado. A guerra já foi ganha. Jesus já destruiu as obras do inimigo. Ele despojou Satanás de seu poder sobre nós. Agora é hora de tomarmos atitudes ofensivas contra Satanás em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossas cidades e em todas as nações da terra. Devemos estar determinados a vencer a guerra. Devemos perseguir o inimigo, entrar em seu território e destruir suas amarras. Devemos lutar contra os maus espíritos que estão atacando nossos lares. Devemos lutar por nossos filhos e filhas. Devemos lutar e destruir as amarras nas vidas de nossos amigos e entes queridos. Devemos lutar e expulsar os principados e potestades que controlam nossas cidades. Devemos lutar e destruir as amarras do inimigo em nossos governos, em sua própria vida e em suas circunstâncias. Você deve localizar o inimigo e tomar pleno controle de cada situação. Usando a autoridade que Deus lhe deu, repreenda o inimigo. Ordene que Satanás pare. Diga-lhe para tirar as mãos e ir embora. Não importa o que você faça, não volte atrás. Continue perseguindo o inimigo e tendo autoridade sobre ele até que não haja mais nem sinal dele. Não haja mais nem sinal do inimigo. Deus nunca pretendeu que você fosse medroso ou fraco na batalha. Ele planejou que você fosse forte e vitorioso, e não fosse temeroso ou derrotado, nem se pusesse a correr. Como soldado do exército do poderoso Deus Jeová, você tem ordens de ser forte. Não é um assunto que você possa escolher, é uma ordem. Como filhos de Deus, Deus colocou em você o potencial para ser um guerreiro vencedor. Assim como Deus falou a Josué, quando este saía para a batalha, Ele fala a você agora. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Nas batalhas que você está enfrentando, você deve se posicionar sabendo que você é o filho do Deus vivo. Sabendo que a plenitude da Trindade habita em você pelo seu Espírito, sabendo que Deus está transformando você na imagem exata de Cristo e que você não está enfrentando o inimigo sozinho, mas que Cristo está com você e está habitando em você. Você precisa conhecer o seu inimigo, você precisa localizá-lo e ter autoridade sobre ele, sabendo que ele já foi derrotado e que não tem mais poder sobre você, a não ser aquele que você permite que ele tenha.
Você precisa sair para a batalha e enfrentar seus problemas e circunstâncias, sabendo que você foi totalmente preparado e ungido com o mesmo dunamis, o poder milagroso de Deus, e com a mesma exouxia, autoridade que Jesus tinha ao destruir as correntes de Satanás. Você tem que enfrentar as provações, tentações, testes e cada ataque do inimigo, sabendo a vontade de Deus. Como um verdadeiro filho de Deus, você será provado e testado. Tiago 1,12. Jesus está vindo para uma igreja sem mancha e nem ruga. Durante esta colheita dos tempos do fim, Deus permitirá que provações venham à sua vida para testá-lo, para provar o que vai no seu coração, para ver se você lhe obedece. Ele irá tirar o pecado e tudo em sua vida que o está desagradando. Como filho de Deus, você sofrerá tribulações. Em sua última noite juntos, Jesus alertou os discípulos. Ele lhes disse diretamente: no mundo tereis aflições. João 16:33. Ele lhes disse que seriam odiados, expulsos das sinagogas e mortos. Paulo disse: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Como filho de Deus, você é chamado, escolhido para sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículos 20 e 21 e capítulo 5, versículos 8 ao 10. Assim como Jesus se dispôs a sofrer a dor e a agonia da cruz, sabendo que essa era a vontade de Deus Pai, nós devemos nos armar com a mesma mente. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Devemos estar dispostos, se necessário, a sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Falaremos mais sobre este assunto na semana 3. No entanto, não fique confuso com essas experiências e os resultados da queda, o pecado, a doença e a morte, dos quais você está totalmente livre. Ao sair para a batalha, ao ser testado e provado, ao sofrer tribulações, ao ser tentado, ao enfrentar o ataque do inimigo, você precisa se posicionar, sabendo do resultado. Ao preparar seus discípulos para enfrentarem o ataque do inimigo, a perseguição, a tortura, os açoites, a morte, Jesus lhes disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Ele lhes disse: não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. João 4, 27. Não importam as batalhas que você esteja enfrentando agora. Você não deve vacilar ou hesitar. Você precisa enfrentar essas batalhas sabendo que Deus está no controle das circunstâncias da sua vida e não Satanás. E Deus não apenas está no controle, Ele prometeu estar com você na batalha. Ele vai avançar contra o inimigo e vencer por você. Ele vai fortalecer você durante a batalha. Ele fará você vitorioso. Não há nada, nenhum ataque do inimigo, nenhuma tribulação, desânimo ou perseguição que você não possa enfrentar e vencer. Através de Cristo, você é mais do que
vencedor. Diga de novo: sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. Deus planejou que eu amadurecesse, crescesse até a plenitude de estatura de Cristo. Ele planejou que eu me tornasse o mesmo guerreiro espiritual que Jesus foi. O Espírito de Deus está soando o alarme. Ele está levantando guerreiros espirituais que são fortes, maduros, firmes, invencíveis. Escute o que o Espírito de Deus está dizendo. Responda. Livre-se de toda indolência espiritual. Posicione-se para ganhar a guerra. Ação. Primeiro, pense sobre as batalhas que você está enfrentando nesta semana e escreva-as no caderno. Segundo, antes de enfrentar estas batalhas, antes mesmo de tomar suas armas de guerra, você deve se posicionar para ganhar essas batalhas. Nos últimos meses, você vem aprendendo sobre as estratégias que Jesus usou para se posicionar e vencer a guerra. Reveja essas estratégias na página 12. E agora pergunte-se a si mesmo: nas batalhas que eu estou enfrentando nesta semana, eu me posicionei como Jesus se posicionou? Sim ou não? Se não, escreva no caderno as estratégias que você não tem usado em suas batalhas desta semana. Terceiro, agora pergunte-se a si mesmo: estou enfrentando as batalhas desta semana de uma posição defensiva ou ofensiva? Aí você coloca defensiva ou ofensiva. Você não pode vencer a guerra se continuar numa posição defensiva. É tempo de avançar contra o inimigo e vencer. Você precisa estar determinado a lutar e vencer a guerra. Nesta semana, comece a tomar atitudes ofensivas contra Satanás. Em seu lar, em seu trabalho, em sua cidade, escola, em seu país. Antes de tudo, esteja determinado a não ficar parado e permitir que Satanás roube suas finanças. Esteja determinado a não ficar parado e permitir que Satanás ataque seu filho ou sua filha e tente destruir seu casamento, usando a autoridade que Deus deu a você. Como filho, localize o inimigo e tome o controle total de cada situação, usando a autoridade que Deus deu a você. Comece a lutar. Repreenda o poder do inimigo que já foi derrotado. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos. Amém.